Estamos hoje dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, um exemplo para nós. Estamos hoje no nosso 8º vídeo, ainda falando sobre o capítulo 6. Fizemos uma breve introdução do capítulo 6 a respeito de Dario, né, histórico, contextual da época. E agora vamos adentrar o livro. O capítulo 6, como dizendo, pareceu bem a Dario, já foi explicado que é esse personagem, constitui sobre o seu reino 120 sátrapas que estivessem em todo o reino. Tudo bem. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um. Foi sábio. Então esse personagem aqui, quando assumiu, você sabe que o reino estava, né, difícil, complicado. Né? Só foi arrumado na época de Dario I, né, alguns anos depois. Então ele foi inteligente, foi o que ele fez. O reino voltou novamente, né, Ciro, ele chega ao tomar posse, ele constitui, né, 3 líderes para administrar as demais províncias lá do estado, né, Babilônia. Né? E o que é que ele faz? Entre uma delas coloca aqui Daniel. Então Daniel aqui volta à história. Por isso que é muito difícil alguém admitir que isso aqui fosse Daniel persa, um guerreiro que não tinha nenhum contato com Daniel, né, persa. Mas esse aqui tinha, sabia quem era ele. Né? Fecha conta, ele estava lá. Né? Já vinha há tempos tendo esse contato. Daniel era um homem de importância, né, no reino babilônico. E aqui aconteceu logo em seguida, depois da queda, né, do reino. Então por isso que a gente vai assimilando as coisas, conectando as coisas, para podermos dizer alguma coisa. Então, vamos ver no versículo 3, que então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecer sobre todo o reino, ou seja, você vai ser o chefe dos 3. Até então só tinha 3, então estava dividido entre 3 autoridades. Só que Daniel, como foi o chefe na época de Nabucodonosor, de todos, né, o rei, esse cidadão, né, o Dario, ele sabiamente disse, bem, vamos colocar Daniel, que é um cara altamente competente, vamos colocá-lo como primeiro-ministro. Pronto, para ficar bem entendido. E isso gerou, claro, gerou ciúmes, gerou, como sempre, invejas daqueles outros. E aí, eles chegaram a uma triste conclusão. Nunca acharem, versículo 5, olha o homem de Deus como ele tem que andar. Chegaram à conclusão. Vamos ler o versículo 4, não tem como a gente pular o versículo 4. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel, porque o rei desejou, eu deve ter comentado com alguém, olha, eu vou colocar Daniel, porque a província dele, a área dele, aquela turma que estão sob a sua autoridade, cresceram, deram, né, foi uma bênção, podemos dizer assim, em relação que os demais estão aí com dificuldades. E ele foi sábio, ele organizou a coisa de tal maneira que a coisa está caminhando perfeitamente. É melhor logo colocá-lo sobre todos. E aí a turma, né, os invejosos, os incompetentes, porque a inveja é consequência do incompetente. Né? O incompetente ele é invejoso. Ele não procura, né, aprender, ele não procura a se capacitar, a melhorar. O negócio dele é estar difamando, querer o lugar dos outros às custas dessas artimanhas, dessas coisas cruéis. Né? Então aí diz que a inveja é a arma do incompetente. Né? Mas pior que é, não tem para onde a gente correr. Então vai lá. Porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Procurava um defeito. Daniel, vamos na administração, se ele é corrupto, se pegou algum dário, porque alguma coisa, nada. Tudo como deve ser um político, né, que honre o cargo pelo qual foi comissionado estar ali. Né? Totalmente diferente do que muitos temos conhecimento por aí. Então, disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para usar a esse Daniel, para acusar, desculpe, a esse Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aí usaram a própria religião contra Daniel. O que foi que eles fizeram? Chegaram para... Então, esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Qual foi o conselho que eles deram? Faça uma estátua. Havia sentido pelo seguinte, porque o povo babilônico precisava entender que, né, compreender que agora existia uma nova realidade. Quem mandava lá agora eram os persas. E esse cidadão aqui representava os persas, o poderio persas. Né? E a religião sempre estava intrinsecamente ligada nas tribos. Né? A religião, de tal forma, ela conduzia a vida social das tribos, das pessoas. Então vamos, já que agora que está mudando os persas, faça-se uma imagem alusiva a ti, ó rei. Né? Baixa-se um decreto, né, para que durante 30 dias... Né, qualquer um que fizer qualquer petição ou oração direcionada a outro Deus que não seja a ti,
se ele seja colocado na cova dos leões. Pense numa história maldita, não é? Isso para o rei. Só que o rei tinha uma grande afinidade e admiração por Daniel, não é? E aí o rei não pensou nas consequências desse ato, porque ele sabia que Daniel era judeu, e fez. E até parece que ele não tinha muito conhecimento dessa lei dos medos e persas, né? Porque conforme a lei dos persas, que não pode ser revogada, até parece que ele não tinha conhecimento. Então logo você vê que ele não era um persa, né? Aí ele assinou. Depois que assinou, é que foi ver a bobagem que fez. Né? Por quê? Porque aí, né, Daniel, quando soube dessa loucura, foi o que ele foi fazer? Ele foi orar. É assim como todo homem e mulher de Deus tem que fazer. Diante dos seus adversários, diante dos seus avós, diante daqueles que ele tenta prejudicar, vá orar. Deus vai dar a solução. Deus vai agir em seu favor. Deus vai tirar essas pedras de tropeço, né, que o diabo tenta colocar no seu caminho, né, usando essas pessoas aí. Como foi ali diante de Daniel? Daniel foi orar a Deus. Entendeu? Quando ele soube desse decreto, para que loucura, não é? Então veja bem, então eles ficaram lá na moita, procurando saber se Daniel ia orar a Deus. Daniel entra no seu quarto, como sempre fazia, se põe de joelhos e ora a Deus sobre a situação. E eles lá espreitando, rapaz, a hipocrisia é um negócio muito cruel, muito cruel. Ele está com você, comendo no seu prato, junto contigo, e te baixando a chibata por trás. Pense no tipo Judas Iscariotes. Isso aí, mais de Judas Iscariotes. Um prenúncio de Judas Iscariotes, esses aí. Comendo junto com Daniel na corte lá. E por trás tentando, né, puxar o seu tapete. E assim tem muitas pessoas assim. Você que é crente, ore sempre. Você que tem algum cargo de importância na sua empresa, algum cargo importância de liderança, que toda função é importante, mas de liderança, que você é um chefe de algum departamento, alguma coisa, ore muito, porque tem muita gente querendo te prejudicar. Entendeu? E vão usar todas as armas para querer te derrubar, querendo o seu lugar. Porque são incompetentes, porque o que é competente, ele vai trabalhar para que seja reconhecido. Entendeu? Então vamos lá. Então eles observando e viram que Daniel não obedeceu o decreto. Aí eles vieram se apresentar ao rei, no versículo 12. E se apresentaram ao rei a respeito do interdito real e disseram: não assinastes um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu: eu fiz, realmente. Né? Esta palavra é certa segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel que é, como sempre, esse Daniel que tu colocastes lá, né, que é dos exilados, aí começou a contar a história da criatura, que é dos exilados de Judá, conta logo a ficha toda, que eles ficam lá te espreitando, né, de Judá. Não faz caso de ti, ó rei, e nem de um interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Aí o rei, quando soube dessa bobagem que ele havia feito, caiu em si. Nós vamos ver. Né? Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel. E até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Procurou as formas. Ele fez a bobagem dele, impensada. E quando viu qual era o propósito daquelas pessoas, que era para prejudicar exatamente Daniel, entendeu? Porque o incompetente é assim, né? Não age como incompetente. Ele procura destituir aquele que é competente, que está lá acima dele, no cargo superior, para derrubá-lo. E procurar todas as formas possíveis e impossíveis para tal. Mas você, que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, esteja sempre em constante oração, porque isso aí não lograrão bom êxito nessa empreitada, certo? E aí, ele procurou. Todos arrumam procurar na lei uma... Não tinha. Ele nem sabia, porque não era peça. Não tinha como. Aí ficaram sabendo. Né? Então aqueles homens de novo foram junto ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei a sancione se pode mudar? Mais uma prova que ele não era Dario I. Ele tinha a obrigação de saber disso. Né? Você não pode fazer nada, você tem que mandar botar na cova dos leões. Rapaz, é doloroso. Também uma pessoa também que não tem sabedoria, também reinando, é difícil. Ou tendo algum cargo, né? Fica difícil. Né? Fica difícil. Mas Deus estava no controle das coisas. Né? Deus está sempre do lado daqueles que são próximos dele, né? Que creem nele. Colocou lá na cova dos leões. Né? Então o rei ordenou que trouxessem, né, o rei a Daniel, o rei,
Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel. Rapaz, eu fico imaginando a cara do rei, olhando para Daniel e Daniel olhando para o rei. E Daniel, tranquilamente, indo para ali. Ô Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Porque ele criou outro Deus, né? O Deus dele lá, os deuses dele lá. Que esse Deus que você crê, te livre. Não é? Foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, selou o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a despeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio e não conseguiu dormir naquela noite. Não era para menos. O amigo dele, aquele que ele confiava, que estava, digamos, fazendo um trabalho à altura do seu cargo lá na província, estava para ser dilacerado pelos leões. E lá não colocaram o leãozinho que acaba de comer uma suculenta coxa de boi, não. Vários dias lá com fome, que é para ser dilacerado, não ficar nada. Assim como aqueceram aquela fornalha várias vezes, para não ficar nada do Sadraque, Mesaque e Abednego, aqui não foi diferente. Né? Mas pela manhã, ao romper do dia, versículo 19, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões, desesperado. Porque, veja bem, ele foi lançado. Se os leões não comessem, então era o quê? Um oráculo daquele Deus. Né? Ele cumpriu a pena dele. Né? Cumpriu a pena dele. Né? Então, ele era justo. O injusto eram os seus acusadores, que tinham que passar pela mesma pena. Né? Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Eu imagino, rapaz. Imagino. Então o rei disse a Daniel, Daniel, servo... Olha só. Tudo que Deus faz é perfeito. Entendeu? Aquele outro precisava. Enquanto que o Belsazar não reconheceu a Deus, esse aqui já reconheceu a Deus. Né? Já deu honra a Deus. Possa não ter crido, não ter sido transformado. Mas ele, apesar da loucura dele, do seu politeísmo, ele passou a admitir que Deus, esse Deus é que é o Deus. Entendeu? Ele que é o Deus. Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-se dos leões? Porque aqui não é um não, porque talvez Daniel, né? Mas Daniel já era velho aqui também. Lembra que isso aqui já foi que anos? Depois do ano 539. Né? Imagina, Daniel 605 já era rapazote, vou dizer no interior. Né? Uns dizem que com 12, 16 anos ele foi levado para a Babilônia, não sabemos a idade, sabe que ele era de menor ainda. No nosso tempo de hoje, 18 anos. Entendeu? Então, bota isso aqui, 39 para 600, dá quantos anos? 61, com mais 16, por aí, vamos para que ele foi com 16. 77 anos, por baixo. Então, outra prova que ele também não estava lá no governo de Dário I, certo? É aqui, filho, onde você tem que se situar na Bíblia. Ele morreu já, bem, e para aquela época era um fenômeno, né? Então, Daniel falou ao rei, ó rei, vive eternamente, o meu Deus. É por isso que Deus faz as coisas, para que você diga isso. Você dê esse testemunho. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum, porque ele era honesto nos seus negócios. Aqueles outros eram desonestos. Eles queriam, né, como nós costumamos ver aqui na nossa politicagem brasileira, né, queriam meter a mão na cubuca. Quando se levanta um que é contra, eles procuram difamá-lo, fazer tudo como nós estamos vendo nesse contexto brasileiro hoje. Eu estou acostumado a meter a mão na cumbuca, né? Quando se aparece um que diz, não, aqui ninguém bota mais a mão, todo mundo se levantando contra. Não precisa falar, não precisa expressar o nome de ninguém, não é? Eu já vi do ódio lançado contra ele. É a mesma coisa aqui. Aqueles dois eram desonestos. Estavam no alto cargo, mas desonestos. Esse aqui, como era justo, honesto, né? Tanto é que aquelas províncias, aquelas satrapias que estavam sob a sua autoridade, estavam prosperando tremendamente. Né? Isso chamou a atenção do rei, evidentemente, né? Do Daniel lá, do cidadão, do vice-governador, do vice-regente de Babilônia, né? Que reinava em nome de Ciro. Então chamou a atenção. Né? Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Você tem que viver dessa forma. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova e já os leões se apoderaram deles e lhes
migalharam todos os ossos. Toda a família, não ficou nada. Não ficou descendente daqueles ímpios lá. Entendeu? Não desejamos isso para ninguém, evidentemente. Né? Mas é para nos deixar uma lição. Né? Você que é um homem sério, você que é uma mulher séria, você que é uma pessoa temente a Deus, faça a coisa certa. Não importa o que os seus acusadores venham contra você. E aí vem mais outra coisa maravilhosa. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Aqui nós precisamos entender o seguinte, isso aqui é outra famosa título também. Essa terra aqui era a terra de Babilônia. Era onde estava concentrado o poder dele. Né? E não era pequeno também não, esse território. Então todos aqueles que lá se encontravam, né, porque ele não tinha autoridade de domínio universal. Esse aqui era mais um daqueles títulos que tínhamos lá na Pérsia, que foi traduzido para o português dessa forma. Né? Então era toda aquela região lá, onde estava sob a sua autoridade. Então ele baixou esse decreto, ele escreveu esse decreto, né? Paz vos seja multiplicada. Que não tem dificuldade de nós entendemos a palavra de Deus assim. Né? Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, aí já começa a mudar aqui o tempo, do meu reino, ou seja, onde ele estava, onde ele tinha realmente autoridade como corregente, ou seja, Babilônia, a província de Babilônia, e aquelas satrapias que ele organizou, e aqueles 3, né, onde ele colocou sobre as demais, né, ou seja, a mesma área geográfica, sobre o meu reino, no qual eu estou como responsável diante deles, né? Os homens tremam perante o rei, o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, porque ele já tinha conhecimento lá da estátua de Daniel, onde Daniel havia revelado a Nabucodonosor o que aconteceria no final dos tempos, que surgiria um novo reino, uma pedra que havia caído e esmigalhado todos os reinos da terra, e essa aí seria eterna. Tudo isso ele já sabia, entendeu? Porque Daniel não disse para ele, certo? Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Está aí. O enaltecimento, a glória de Deus. Então você é chamado para ser esse aí. No final ele diz assim, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Olha, como é que pode? Se Dario veio depois de Ciro. Aqui não tem nenhuma dificuldade da interpretação. Exatamente dessa pessoa que era corregente do reinado de Ciro, né, do seu reinado. Entendeu? Isso é uma questão aqui de escrita. Então, por isso você... Normalmente, você, se não tiver essas outras informações, você fica assim meio perdido. Como? Está tudo errado na Bíblia. Por isso que aparece assim, muita gente incrédula, que não quer pesquisar e se aprofundar, aí começa a falar o que não deve. Sobre a Bíblia não é inspirada nada, ela se contradiz, não sei o que, blá, 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 por causa desses detalhes. Mas ele esquece exatamente dos contextos. Né? Que Dario era o quê? Era um título, né, otorgado por alguém que estava superior, que deixava aquela pessoa representando a ele ali, todo aquele lugar. Então ele estava ali como o rei. Um rei, podemos dizer assim, de segunda classe, mas rei. Né? Tinha um título, como nós já explicamos aqui, que representava o rei. Então daí, de Dario e no reino de Ciro, porque ele estava, claro, no reino de Ciro, porque ele foi exatamente autorizado por Ciro para cuidar daquela Babilônia. Ele estava cuidando das guerras dele lá, e o filho dele. Entendeu? Então é isso aí. Deus te abençoe, dá a compreensão da sua palavra, né? E até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus.